Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Neves aqui no quadro, mais uma vez na conexão entre músculo e cérebro, tá? Quero que você perceba que a partir do momento que o cérebro decide fazer um músculo fazer atividade, perceba que o músculo é um órgão executor, órgão eferente. O músculo também, o coração, os vasos sanguíneos mandam sinais aferentes, isto é, de baixo para cima, enquanto o cérebro manda de cima para baixo. E aqui entra a primeira etapa da contração muscular, a chegada do impulso nervoso. E aí vem depois a segunda etapa, a propagação do potencial de ação, mudança da permeabilidade das membranas, enfim, teoria do filamento deslizante. Enfim, aqui eu quero falar outra coisa, sobre os fatores determinantes para o desempenho. Na verdade, determinantes e limitantes. Vou fazer um acréscimo aqui nesse momento. Fatores limitantes e determinantes, tá? Esse artigo aqui tá disponível na íntegra do autor Timothy Noakes, ok? Os fatores determinantes e limitantes do desempenho relacionados à fadiga, ou seja, no que se refere à interrupção do exercício. Tá? Por muito tempo, acreditou-se na literatura científica, em testes incrementais, em esteira, em cycling, né, em bicicletas, que a grande motivo, grande influência da pausa, da interrupção, da fadiga do exercício era por aspectos musculares. Isto é, à medida que o impulso nervoso, a propagação do potencial de ação, o recrutamento de fibras musculares, recrutamento de maiores massas musculares envolvidas no exercício, para exercício aeróbio, tá? Estou falando de exercícios de longa duração, exercícios perene, característica aeróbia. À medida que esses sinais iam acontecendo de maneira potente, de maneira agressiva, de maneira exponencial, a fadiga ia acontecendo, né? E quanto maior a temperatura, medida a maior a duração, menor a ação das enzimas oxidativas, exercício aeróbio, exercício sistema oxidativo, metabolismo oxidativo. Bom, por muito tempo o músculo foi alvo de ser responsável pela interrupção do exercício. À medida que o avanço científico aconteceu, os aspectos cardiovasculares foram responsáveis pela interrupção. Foi encontrado o VO2 máximo, principalmente pelo autor Benedito Sérgio Denadai, que inclusive mencionou isso nos artigos dele. Fatores determinantes e limitantes relacionados ao consumo máximo de oxigênio. Aqui eu estou falando, quero dar outra ênfase aqui, eu vou pegar outro pincel. Estou falando do fator limitante do cérebro. Essa teoria é chamada teoria do governador, quem governa, quem administra, quem controla, governador central. Isto é, à medida que o cérebro manda a resposta eferente, fala para o músculo, vai, continua, o coração manda uma resposta aferente de baixo para cima para o cérebro. Ele detecta uma ameaça, uma informação de isquemia, uma informação de ameaça de isquemia. O que é isquemia, professor? Isquemia é um fluxo insuficiente de sangue, portanto oxigênio, ou seja, uma ameaça para o funcionamento normal dos órgãos. Eu estou falando do coração, estou falando do cérebro, estou falando do mecanismo que te protege para não morrer. Isso que um organismo eficiente te protege para não falhar, para não cessar, para a linha do eletrocardiograma não ficar reto. Quando ficar reto, acabou a vida e aí temos um problema. O exercício, a efetividade do exercício, cisma que quanto maior a oscilação você suportar, maior frequência cardíaca durante mais tempo, melhor, mais efetivo e eficiente seu organismo é. Mas a fadiga é um problema. A fadiga acontece e interrompe o exercício. Então, à medida que a temperatura aumenta, as enzimas oxidativas perdem eficiência, perde a função do músculo, diminui a contratilidade, o coração manda um sinal para o cérebro para interromper, chamado de teoria do governador central. Olha que fantástico, esse autor Timothy Noakes
criou uma modulação, tá? Estimulação transcraniana de corrente contínua. Ele colocou uma touca com eletrodos e de baixa intensidade, a corrente contínua, e estimulou. Estimulação anódica, estimulação cortical, que aumenta a excitabilidade. Ou seja, esse sinal aferente continua indo para o cérebro, indo para o músculo, que é o órgão efetor, sinais eferentes de maneira contínua e ininterrupta. A fadiga, ela é retardada, ela é adiada, a perenidade do exercício é aumentada, a duração do exercício, e com isso a percepção subjetiva de esforço, ela diminui. Para o mesmo exercício na esteira, estou falando de exercício aeróbio ainda, tá? De exercício de longa duração, isso na esteira, na bicicleta, que seria sem a estimulação transcraniana de corrente subcontínua, que duraria esse circuito por o governador central interromper, duraria 10 minutos, com essa estimulação transcraniana de corrente sanguínea anódica, que aumenta a estabilidade cortical, a percepção subjetiva de esforço diminui para a mesma carga, para o mesmo teste, nas mesmas condições. Dura, eu estou falando hipotético agora, 12, 13, 14, eu não lembro bem o número exato. Eu vou botar o paper aqui na descrição do vídeo, você pode acessar. Mas a percepção diminui e a duração aumenta. Ou seja, essa corrente, esse governador central, se torna influente, determinante para a perenidade do exercício. Ou seja, a eficiência, a capacidade muscular, embora seja importante, não é a determinante responsável pela interrupção do exercício, embora seja importante fortalecê-lo no sentido oxidativo para aumentar a duração do teste de esforço, e a condição cardiovascular também. O que foi encontrado foi que o fator relevante aqui do vídeo, que o coração manda um sinal para o cérebro te protege, chamado de teoria do governador central, né? E por conta desse fator, ele chamou de hibernação miocárdica, entra no estado de menor funcionamento para interromper o exercício e você manter a função normal de vida, né? Para essa linha não ficar reta e a morte acontecer devido à ameaça que foi encontrada em relação à isquemia, pelo aumento da intensidade de esforço, tá? Então pratique exercício, aumente a efetividade do seu organismo de responder a ameaças, se torne mais eficiente, melhore a capacidade do músculo, melhore a capacidade cardiovascular e melhore também a capacidade do cérebro de suportar grandes intensidades de esforço, né? E a melhore sua autoconfiança, né? Se depare com desafios, enfrente e os vença. Um abraço. Aê.